Neemias, por causa do personagem predominante, preponderante no livro, que é Neemias. E o significado de Neemias é aquele que conforta, porque já foi confortado por Deus. Neemias tem esse significado. É muito interessante que o apóstolo São Paulo, quando escreve aos irmãos de Corinto, lá no capítulo de número 1, versículo 9, ele fala assim que com a consolação que fostes consolados, vocês devem consolar os outros. E é exatamente o significado do nome Neemias. Neemias quer dizer aquele que foi confortado para então confortar os outros. E isso tem a ver muito com a igreja, isso tem a ver muito conosco. Nós temos recebido consolações do Senhor diariamente, e munidos desta consolação, nós temos autoridade para consolar outras pessoas também. Se nós temos recebido alegria, nós podemos alegrar. Se nós temos recebido paz, nós podemos pacificar. Se nós temos recebido perdão, nós podemos perdoar. Se nós temos recebido o amor de Deus, nós podemos amar, de modo que nós seremos agentes transformadores de Deus nessa terra. Neemias quer dizer aquele que foi confortado para então confortar. O livro de Neemias, provavelmente ele foi escrito pelo próprio Neemias, porque o autor do livro, ele coloca-se no livro como participante do livro, quando ele vai dizer a expressão eu. A expressão eu é a primeira pessoa do singular, e esta expressão ela aparece algumas vezes no livro de Neemias, indicando que quem está escrevendo também participou dos fatos ali narrados. Inclusive Neemias 1:1, que diz: as palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no ano de Quisleu, que é novembro, dezembro, no ano 20º, estando eu em Suzã, que é a fortaleza ou palácio de Xerxes no inverno. Então aqui está falando, estando eu em Suzã. Essa expressão eu, essa primeira pessoa do singular, indica que o autor do livro participou da sua composição. Logo, Neemias deve ter escrito e estava falando de suas próprias memórias quando ele compôs esse livro. A data de composição do livro de Neemias é aproximadamente o ano 430 ou 440 antes de Cristo. O mais certo dizer é que Neemias foi escrito no 5º século antes de Cristo. É muito interessante que depois de Neemias, o próprio Esdras e a grande assembleia dos judeus vão organizar o Antigo Testamento, e nessa organização do Antigo Testamento eles vão colocar o livro de Neemias no cânon sagrado. E o que mostra o livro de Neemias? Mostra que Neemias, ele é copeiro de Xerxes e ele está servindo ao rei, e de repente o irmão dele, chamado Hanani, vem até Suzã e dá um relato para Neemias a respeito da condição dos judeus que ficaram em Jerusalém por ocasião da invasão babilônica, e os judeus que regressaram a Jerusalém em 516. Então o Hanani chega para Neemias e diz: olha, a cidade está desolada, os muros estão destruídos, o templo está deteriorado, e há uma miséria que toma conta daquele ambiente. E diz que o Neemias se sensibilizou diante da condição de Jerusalém, da condição do muro, da condição do templo e da condição do povo, dos seus patrícios, dos seus conterrâneos.
E aí o Neemias chorou, e um dia ele estava servindo o rei, e o rei percebeu que ele estava muito triste, e o rei perguntou para ele: ô Neemias, você é copeiro aqui, e você está triste por quê? E ele explica, ele diz: olha rei, eu estou triste não é por causa do senhor, eu estou triste não é por causa desse ambiente aqui, não é porque eu estou expatriado, não é porque eu estou exilado, eu estou triste porque o meu povo, o povo de Israel, os israelenses, os israelitas, os judeus, o povo de Abraão, Isaac e Jacó, está vivendo numa situação bem deplorável lá em Jerusalém. A cidade está desolada, os muros estão destruídos, o templo está deteriorado e uma pobreza toma conta de lá. E diz que naquela conversa, naquele colóquio entre o rei e o copeiro, Deus trabalhou, Deus ele se moveu, Deus agiu. E a ação de Deus foi tão maravilhosa que Deus então usou o rei para dizer para ele: diga para mim o que você quer, o que eu posso fazer por você. E ele não respondeu de forma imediata, ele não respondeu sem refletir, ele não respondeu sem pensar, ele não respondeu sem levar isso em oração diante de Deus. E depois que Neemias orou, ele voltou e contou para o rei, disse: rei, eu tenho um desejo sim. O rei disse: qual é o desejo, meu filho? O desejo é o seguinte: eu gostaria que o senhor me desse condições de eu voltar a Jerusalém para reedificar o muro, terminar o templo, para que eu estruture a cidade, para que eu nomeie lá governadores e promova uma obra extraordinária de reconstrução. E para a glória do Senhor, o rei inclinou o coração nessa causa e disse: olha Neemias, então meu filho, vai e faz essa obra. E não só vai, leva uma carta para você ter liberdade para passar em todas as fronteiras. E não só leva essa carta, mas leva aqui ouro, prata, bronze e madeira, de forma abastada, para você ter condições de financiar esta obra. E aí o Neemias então arregimentou um povo, retornou de Suzã, que dá mais ou menos 1000 quilômetros até Jerusalém, e ele começou essa grande e maravilhosa obra de reconstrução do muro, reconstrução da urbanidade, reconstrução da cidade, do templo. Ele começou um processo de reconstrução e de revitalização do país de Israel após a destruição por Nabucodonosor. E quando ele está ali construindo, quando ele está ali edificando, apresentam-se para ele alguns desafios, apresentam-se para ele alguns empecilhos, apresentam-se para ele algumas pedras no caminho. E estas pedras no caminho, elas são ilustradas por 3 personagens bíblicos que vêm para incomodar o Neemias. O primeiro personagem é o personagem chamado Gesem. O segundo personagem é o personagem chamado Tobias. E o terceiro personagem é o personagem chamado Sanbalate. E Gesem, Tobias e Sanbalate vão mover desafios, vão ser pedras no caminho, vão tentar promover desânimo, vão tentar promover desencanto, desalento. Mas o Neemias, imbuído da responsabilidade que ele tinha diante de Deus, ele responde sempre afirmativamente: eu estou fazendo uma grande obra, e eu não posso me distrair com nada, até que o Senhor consuma essa grande e maravilhosa obra através da minha vida. É interessante, queridos irmãos, que o livro de Neemias, em certo aspecto, ele fala da reconstrução histórica de Jerusalém, fala da reconstrução histórica de Israel, mas ele fala de todos esses processos de construção e de reconstrução que nós passamos na nossa vida. Cada um de nós aqui, de uma forma ou de outra, numa área ou noutra, também está em construção. Por exemplo, um pai, quando ele está cuidando do filho, dando educação, saúde, segurança, lazer e paz, ele está construindo um filho. O marido, ele está construindo um relacionamento sólido e seguro com a esposa. A esposa está construindo um relacionamento seguro e sólido com o esposo. O filho, depois de certo tempo, ele passa a construir uma amizade com os pais.
e depois a gente passa juntos a se construir no aspecto educacional. Quem está ali se alfabetizando, depois fazendo curso técnico, depois fazendo curso superior, quem está entrando numa empresa como estagiário, como trainee, está se construindo profissionalmente. No ministério, da mesma sorte. Aquele que começa a servir na igreja, depois vai a cooperador, vai diácono, presbítero, evangelista, pastor, depois pastor de igreja, depois sonhando assumir responsabilidades maiores, isso no sentido de que todos nós, em alguma área, todos nós estamos nesse processo, como Neemias também, nesse processo de construção e de reconstrução. E quando nós estamos caminhando nesse processo, nós devemos nos lembrar que da mesma forma como inimigos, adversários e pedras se apresentaram no caminho de Neemias, no processo de construção, no processo de edificação, também esses inimigos se apresentam em nosso caminho. Talvez não com o nome de Tobias, Sanbalat e Gesem, talvez com outros nomes, talvez com outras insígnias, talvez com outras nomenclaturas, mas a verdade é que são desafios da mesma forma. E aí nós temos a oportunidade de desistir, jogar tudo para o alto e desistir de se autoconstruir, de construir as coisas na vida, ou temos a opção de aprender com esse herói de Deus e dizer: não interessa quem sejam os meus inimigos, Deus está do meu lado, eu estou edificando uma grande obra e eu não vou parar essa edificação. Aqui, como diz o escritor aos Hebreus, não está a comunidade dos que retrocedem para a perdição, mas aqui está a comunidade daqueles que avançam para o cumprimento da promessa. Quantos vão avançar? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Urabacandaramahai. Aleluias, glória a Deus. Nós também estamos em construção como sujeitos, em construção enquanto aqueles múltiplos papéis que desenvolvemos na vida, em construção como esposo, em construção como pai, em construção como ministros, em construção como pregadores, em construção como cantores, em construção como crentes, como servos de Deus, de modo que nós também estamos engajados numa grande obra, na obra da autoconstrução, na obra da construção daquelas coisas que vêm ao nosso lado. Eu, como advogado, eu tenho 10 anos advogando e eu percebo a minha carreira em constante processo de construção. Como professor de teologia, eu me vejo sempre em construção, aprendendo aqui, aprendendo acolá, coisa que eu nunca li, nunca ouvi, eu nunca recebi. Como pai, eu me percebo em construção. Como marido, eu me percebo. Como filho, agora, por exemplo, eu tenho um desafio com a minha mãezinha aí nessa enfermidade, e eu preciso então me construir também nesse aspecto, de modo, queridos irmãos, que essa é a minha experiência, mas pode ser a sua, de todos nós estamos em construção, mas quem nos chamou para essa obra foi Deus, quem nos chamou para esse progresso foi Deus, quem nos chamou para essa edificação foi Deus, e Deus está dizendo: eu vou fazer você vencer, eu vou fazer você crescer, eu vou fazer você progredir, eu vou fazer você expandir-se para a glória e louvor do nome do Senhor. É claro que com cada um, os adversários, eles irão utilizar de uma estratégia. Quais foram as estratégias que Tobias, Gesem e Sanbalat empreenderam contra o Neemias? Primeira estratégia está lá no versículo de número 19 do capítulo de número 2, que fala assim: o que ouvindo Sanbalat, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos. Disseram: que é isto que fazes? Querei rebelar-se contra o rei? Aqui está um desafio que se apresenta, que é o desafio do desprezo e da zombaria. Deixa eu dizer uma coisa para ti: quando nós estamos nesse processo de construção, nós nunca devemos nos esquecer que sempre erguerão vozes contra nós para zombar,
para desdenhar, para desqualificar, para desprezar. Aleluia! Se nós ouvirmos para os desdéns, se nós atentarmos para os desdéns, se nós atentarmos para os desprezos, a gente para na caminhada. Mas se nós seguirmos avante, aleluia, rejeitando todo desprezo, rejeitando todo desdém, rejeitando todo tipo, aleluia, de expressão de desconstrução e de desconstituição, e avançarmos, Deus vai nos abençoando. Deus vai nos abençoando. Tem gente que fala de você, aleluia, e que te persegue única e exclusivamente por causa da luz de Deus que você irradia, da bênção de Deus que repousa sobre a sua vida, da graça de Deus que está sobre você. É aquela fábula da serpente que perseguiu o vagalume, e um dia o vagalume para e diz assim para a serpente: por que você está me perseguindo? Por que você está sempre querendo me destruir? Por que você está me caçando, se eu não faço parte da sua cadeia alimentar? E aí a serpente diz: é porque você irradia uma luz. O crente também tem uma luz que não vem dele, uma luz que vem da presença do Espírito Santo, uma luz que vem de Jesus, uma luz que vem da palavra, uma luz que vem da bênção de Deus sobre a nossa vida, aleluia. E por causa disso, muitos querem desdenhar, muitos querem desprezar. Essa é uma estratégia. Eu lembro que quando eu era garoto, eu gostava de ler as fábulas de Esopo, e numa das fábulas do Esopo, o Esopo conta a respeito do corvo e da raposa. Diz que o corvo foi numa macieira e pegou uma maçã linda e maravilhosa, subiu na árvore, e quando ele ia começar a comer a maçã, apresentou-se uma raposa embaixo, e a raposa olhou para o corvo, e ela começou a desdenhar da maçã, que essa maçã tem bicho, essa maçã deve estar dura, essa maçã não está ainda pronta para comer, essa maçã com certeza está apodrecida. E diz que o corvo, coitadinho, ouviu a raposa e abriu a boca, a maçã caiu, a raposa levou e comeu a maçã deliciosa. Aleluia. Essa é uma estratégia: desqualificar, desdenhar. Essa é uma estratégia: desprezar. Se você ficar ouvindo para quem te despreza na sua caminhada, você não vai chegar a lugar nenhum. Tenha certeza da chamada de Deus na sua vida, tenha certeza da vocação de Deus na sua vida, e diga: eu estou fazendo uma grande obra. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, por gentileza. Levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Aleluias, aleluias. No mercado existe uma regra que diz que você deve desprezar para depreciar e comprar mais barato. Pode ver, quando você vai negociar com alguém que não é honesto nas negociações, ele vai comprar o seu carro, ele desdenha o seu carro, ele deprecia o seu carro. Quando você vai vender um apartamento, ele desdenha do seu apartamento. Você vai vender uma caixa de som, ele desdenha. Vai vender um celular, ele desdenha. Por quê? Porque essa é uma regra de mercado. Eu desdenho, eu desprezo, desvalorizo e compro o preço lá embaixo. Aí eu dou uma reformadinha e vendo com o preço lá em cima. Essa é a estratégia predatória do mundo. Mas nós não, irmãos. Nós não somos o povo da crítica. Nós somos o povo do elogio. Nós não somos o povo que desmotiva, mas nós somos aqueles que sopram labaredas para que queimem cada vez mais. Levante a sua mão, por gentileza. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua face, levanta a tua voz, enche essa casa de glória. A estratégia de desdenhar para desanimar. Eu me lembro que quando eu conheci a minha esposa, eu gosto muito de contar isso no trabalho com jovens. Quando eu conheci a minha esposa, eu tinha a 4ª série do ensino fundamental. E eu me lembro disso, que eu levei a minha esposa, e ela já era psicóloga, pós-graduada, tinha morado fora do país, falando inglês. Ela veio completa, graças a Deus. E aí, então, quando eu cheguei lá, numa das minhas parentes, a levei para almoçar um dia, e aí uma das minhas parentes chegou e falou: Mônica, vou dizer uma coisa para você, viu? É o seguinte, o máximo que o Henrique vai fazer com você, você gosta de viajar, mas o máximo que ele vai fazer é pagar uma passagem de trem para você, na FEPASA, não era nem CPTM naquela época, na FEPASA. Vocês não sabem o que é FEPASA, porque aqui é tudo novo, aqui não lembra que é essas coisas, mas na FEPASA, né? Para quê? Para que você vá até a estação Barra Funda, né? E aí ela pegou e deu uma resposta à altura, disse assim: não importa, foi Deus que colocou ele na minha vida e me colocou na vida dele. Se a gente tiver que andar de trem a vida inteira, a gente vai andar para a glória do Senhor.
É isso, você vai encontrar no meio da sua família quem te desdém, no meio da sua casa, mas você não deve olhar para isso, você deve colocar no seu coração uma palavra segura: eu estou envolvido numa grande obra, eu estou engajado num grande projeto. Aleluias, aleluias, aleluias. Fala para o seu irmão, fecha os ouvidos, diga, fecha os ouvidos. Aleluias. Para as críticas infundadas. Fecha os ouvidos para as críticas infundadas. É natural que a gente tem que receber crítica, é natural que a gente tem que melhorar, é natural que a gente tem que evoluir, é natural que a gente tem que se aperfeiçoar, é natural que a gente tem que se emancipar, é natural que a gente tem que progredir. Mas você não pode ficar ouvindo aqueles que só vêm, aleluias, querendo desprezar, desdenhar e zombar, dizendo: que obra é esta? Aleluias, glória a Deus. Um dia um fulano chegou para mim e disse assim: Beltrano lá é juiz, né? Aí eu falei: verdade, ele é juiz mesmo, e ele virou juiz mais novo que você. Eu falei: verdade, mas é o seguinte, deixa eu dizer para você, ele estava aqui, e quando ele virou juiz, ele subiu aqui. Eu, para me tornar o que eu me tornei, eu estava aqui, mais ou menos. Eu fui crescendo assim, ó, Aleluia. Fala para o seu irmão aí, fala para o seu irmão: Deus vai fazer respeitarem a sua trajetória. Deus vai fazer respeitarem a sua trajetória. A sua trajetória é sua, a sua história é sua. O mover de Deus na sua vida é com você. Aleluia. Deus tem um trabalho exclusivo com cada um de nós. É como diz o C.S. Lewis: Deus não forma um exército de soldadinhos de chumbos. Deus forma um exército de homens e de mulheres poderosos em Deus. Aleluia, glória a Deus. Você está envolvido nessa grande obra? Não pare por causa do desprezo, não pare por causa do desdém. Aleluia, glória a Deus. Hoje se fala muito de bullying, e as pessoas gostam de se vitimar com o bullying. Na verdade elas são vítimas mesmo do bullying às vezes, mas eu quero dizer para você que você não deve atentar para essas coisas. Eu já fui chamado por ser gordinho, eu sempre fui gordinho, viu? Assim, né? De tanta coisa, se eu ficar ouvindo, eu vou me perder meu tempo, não vou chegar a lugar nenhum. Eu não estou nem aí, fala o que você quiser. Agora paga o almoço, tá? Paga a picanha, paga o almoço, né? Já que você está falando que eu gosto de comer, então me leva lá no McDonald's e deixa à vontade. Me leva lá na Sodier lá e me deixa à vontade lá na Sodier lá, tá? Me leva lá no Amor aos Pedaços e me deixa à vontade lá na loja, tá? Me leva na Copenhague e diz assim: pode se esbaldar, varão. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, fala para ele aí: não liga para o bullying. Não liga para o bullying. Deus tem coisa especial com você. Aleluias, Deus tem coisa especial, Deus tem coisa maravilhosa com você. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Eu gosto quando eu vou jogar bola. Não posso falar que jogo bola, não perco a oportunidade, mas de vez em quando eu vou jogar bola. E aí é o seguinte, eu gosto porque quando olham para mim assim, eles falam assim: esse sujeito aí, né? Deixa ele desmarcado. Esse aí, quem marca ele é o Alan. Quem é o Alan? O alambrado. Deixa o alambrado marca ele. Aí eu digo: é isso mesmo, vai lá. Deixa eu sozinho, porque eu sou fera. Eu sou um verdadeiro Dodô, né? Goleiro caído, o gol aberto, 7,5 metros, dificilmente eu erro, né? Se você ficar olhando para quem te despreza, você não vai construir nada na vida. Aleluia. Sambalate, Gesem e Tobias não fazem e criticam quem faz. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que permanecem por causa da promessa. Aleluia. Segundo lugar, eles vão apresentar um segundo desafio, que é a infiltração, que é a associação para prejudicar de dentro para fora. Esse desafio está ali em Neemias 6, de 1 e 2, que diz: sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que ele já estava, e nele não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nem os portais, Sambalate, Gesem e Tobias mandaram me dizer o seguinte: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, eles faziam isso para me intentar ao mal, ou intentar mal contra mim. É interessante esse texto aí, porque aqui Tobias, Sambalate e Gesem mudam de estratégia. Primeiro tentam desdenhar para desmotivar, mas não conseguem.
Aí depois o que eles fazem? Eles vão tentar se associar, porque existe uma máxima que diz assim: se você não pode com ele, faz o quê? Alia-se a ele. Já viu essa frase? Né? Então se você não pode com ele, alia-se a ele. Então eles queriam aliar-se a Neemias, mas não com o fim de acrescentar, não com o fim de edificar, não com o fim de construir, não com o fim de trazer coisas boas. Eles queriam fazer isso, na verdade, para produzir uma má associação. Eu quero deixar essa mensagem para vocês aqui: cuidado com as más associações, cuidado com as péssimas companhias. O Salmo 1 não é uma mentira, ele está na Bíblia, Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E é interessante que isso poderia ser uma verdade só veterotestamentária, ou seja, só do Antigo Testamento. Não, o apóstolo São Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios 15, que as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com as amizades erradas, cuidado com os conselhos errados, cuidado com aqueles que tentam fazer amizade com você, mas que na verdade não vão trabalhar para você ser edificado, construído, abençoado. É gente que vem, aleluias, para trazer algum tipo de tropeço na caminhada. Nem todas as amizades são amizades de Deus, nem todos os conselheiros são conselheiros de Deus. Existem homens e mulheres de Deus que nos aconselham de verdade. E se há uma janela na vida em que nós estamos abertos e propícios às associações, é exatamente a juventude. A juventude é um tempo de muitas amizades, é um tempo de muitas relações, é um tempo de muitos vínculos. E cuidado com esses vínculos, porque o Tobias, o Sambalate e o Gesem queriam se associar, queriam sentar para comer junto, queriam até aparentemente construir uma comunhão, mas no fundo o versículo lá fala, porém tentavam fazer-me mal. No final eles querem fazer o mal. Cuidado em nome do Senhor Jesus. É interessante que o Neemias resiste esses três por um tempo. Só que depois de um certo momento, Neemias teve que ir para Suzã de novo. Por quê? O que ele foi fazer lá? Ele foi dar satisfação ao rei a respeito do que ele estava fazendo ali em Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele vai para lá, o Tobias se casa com a filha do sacerdote, e o sacerdote, aquela comunhão que o Neemias havia rejeitado, o sacerdote aceita, e o Tobias casa com a filha dele, vira genro do sacerdote, lá em Neemias 13. E aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que o Tobias, ele busca junto ao sacerdote um espaço no templo, e ele traz toda a sua mobília e toda a sua estrutura de casa para dentro do templo, e ele inutiliza o templo, profanando o templo do Senhor. O Neemias, depois de um certo momento, ele retorna, e quando ele retorna, para a surpresa dele, o que aconteceu? Ele não aceitou a associação com Tobias, Gesem e Sambalate, mas o sacerdote sim. E aí o Neemias diz, vem cá, o que aconteceu aqui? Por que o templo está ocupado com a família de Tobias, e o templo não está dedicado a Deus? Por quê? E aí o sacerdote vem e diz assim, porque ele chegou aqui de mansinho, ganhou a minha filha, fez uma boa festa de casamento, trouxe algum dinheiro para nós, e a gente aceitou. Agora ele tomou o templo e não devolve mais. O Neemias ficou irado, e em Neemias capítulo 13, o Neemias arregimentou um exército, foi no templo e arrancou a família do Tobias, e disse, Deus não quer todo tipo de associação. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que vem para poluir a nossa vida, tem gente que de fato e de verdade vem para nos tirar dos caminhos do Senhor, e nós devemos ter sensibilidade a isso. Nem toda amizade é amizade de Deus, nem todo conselho é conselho de Deus, nem toda companhia é companhia de Deus. Por isso Deus deseja, aleluia, que nós nos associemos com pessoas cheias da graça, pessoas cheias do Evangelho, pessoas cheias da misericórdia, cheias do poder de Deus, da unção e da bondade de Deus. Aleluia.
Pega na mão dessa figura bonita que está aí do seu lado. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não é de nenhuma dessas classes? Então olha para essa figura bonita, olha no olho dele aí, olha no olho dela, e diga para ele ou para ela, em nome de Jesus, diga: Deus vai colocar gente boa do seu lado. Diga: Deus vai colocar gente inspirada do seu lado. Deus vai colocar gente consagrada do seu lado. Deus vai colocar gente que te edifica de verdade. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus tem boa companhia para vocês. Deus tem boas amizades para vocês. Às vezes você diz assim: se eu abrir mão daquela amizade eu vou ficar sozinho. Vai ficar sozinho nada. O crente nunca anda sozinho. Deus sempre tem companheiros fiéis. Companheiros fiéis e companheiros fiéis. Aleluia, glória a Deus. É preciso desencravar as más influências. É preciso desalojar as más influências. E é interessante que o templo, ele foi invadido por Tobias. Aí, no período intertestamentário, a Bíblia fala, ou melhor dizendo, a história fala, né? No período intertestamentário, a história fala que Antíoco Epifânio, o Seleucida, o que ele fez? Ele foi lá e matou uma porca no templo. E vocês sabem que o livro de Levítico, capítulo 11, diz que a porca é um animal o quê? Impuro, não podia nem comer, ainda mais colocar no templo. E ele profanou o templo. Depois de profanar, ele pegou membros da sua família e colocou lá, com a permissão de alguns sacerdotes. Aí Deus levantou um homem chamado Judas Macabeu. E o Judas Macabeu, o que ele fez? Ele arregimentou um exército, foi lá no templo e arrancou a família, aleluias, de Antíoco Epifânio, e diz: eu não vou permitir que as más influências estejam aqui dentro. Eu não vou permitir que as más influências estejam aqui. Aí você diz: não, pastor, mas isso aí é no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento as coisas eram mais rigorosas mesmo. Então vamos para Jesus, em Mateus capítulo 21, quando Jesus chegou no templo e ele viu que existiam ali os cambistas que tinham transformado a casa de Deus em covil de salteadores. Jesus pegou o azorrague e ele entrou no templo, desfez as estruturas e colocou para fora e disse: a minha casa será chamada casa de oração, casa de louvor, casa de celebração, casa de engrandecimento ao Senhor. Aí você diz: não, mas o Senhor Jesus, por conta da emergência e imediatidade do seu ministério, tá bom, então vamos para Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo diz assim: tem um rapaz aí que ele dorme com a madrasta praticando incesto, e vocês não fazem nada, como se o meu espírito tivesse com vocês. Aí eu quero que vocês se reúnam e arranquem ele de dentro da igreja e entregue ele na mão de Satanás, para que o corpo seja deteriorado e a alma venha à reconciliação através do arrependimento dele, depois de tiver sofrido bastante. E aí então o apóstolo São Paulo vai e manda arrancar esse menino da igreja. Aleluia. Nem todas as companhias são companhias para nós, nem todo mundo nos traz boas influências. Essa semana eu conversei com uma colega advogada que disse assim: eu estou precisando que o senhor ore por mim. Eu falei: eu vou orar sim. Ela disse assim: porque eu estava trabalhando para uma pessoa e essa pessoa não era uma boa influência. E ela começou a me contar uma série de coisas que essa pessoa pedia para que ela fizesse. Eu falei assim: realmente, mesmo na vida profissional, a gente não tem só boas companhias. Tem gente que nos puxa para o pecado, tem gente que nos puxa para o mal, tem gente que nos puxa, aleluia, para nos destruir de dentro para fora. Mas o Senhor está dizendo: desencrava as más companhias, arranque essas más companhias, e você não vai ficar sozinho. Você não vai ficar sozinho, você não vai ficar sozinho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Na nossa construção, a gente precisa se unir com gente boa. Deus tem gente boa para nós. A Noemi achou que ia ficar sozinha, Deus colocou a Ruth do lado dela. Aleluia. O Davi pensou que ia ficar sozinho, Deus colocou o Jonatas do lado dele. Aleluia. Paulo pensou que ficaria sozinho, Deus colocou o Silas do lado dele. Aleluia, glória a Deus. Deus não nos deixa sozinhos. Fala para esse irmão: eu estou com você. Aleluia, pode contar comigo, nós vamos juntos nessa caminhada. Aleluia, glória a Deus, nós vamos caminhar juntos, vamos crescer juntos, vamos nos desenvolver juntos, vamos aprender juntos, vamos nos emancipar juntos, e Deus vai trabalhando conosco. Quando os pais que têm mais experiência chegam e falam assim: aquela companhia não é boa, não se ouvide disso. Porque às vezes o pai fala: a companhia não é boa, e o filho fala: não, eu controlo a situação. É verdade, a gente sempre acha que controla. Aí quando chega lá na frente a gente vê, né, que situação delicada. Uma vez eu estava começando a advogar e eu peguei um caso muito interessante.
O caso era de um rapazinho que a mãe dele falava para ele, ó, não se aproxima de fulano, fulano é problemático, eu já percebi tal. E ele, não, é meu amigo tal. Um dia esse rapaz dava carona direto, um dia ele resolveu dar carona. O que aconteceu? Quando teve uma batida da polícia, o amigo pegou a mochila dele, abriu a mochila enquanto o outro estava lá olhando, pegou uns negócios que tinha dentro e jogou debaixo do banco, fechou a mochila dele e colocou no colo. De repente, o que aconteceu? De repente a polícia falou, vamos dar uma olhada no carro. Quando foram dar uma olhada, o amigo saiu com a bolsinha tranquilinha e foi embora. E o outro foi preso por porte ilegal de arma. Só para você ficar esperto, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado, nem todo amigo é amigo, nem toda companhia é boa companhia. Nós precisamos pedir discernimento para Deus. Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai abrir os seus olhos em nome de Jesus, e Deus vai colocar gente boa do seu lado. Ah, mas eu quero comungar com você. Nem todo mundo a gente pode comungar, porque nem todo mundo traz bênção para a nossa vida. Amém, queridos irmãos? Amém, queridos irmãos? É que essa noite aqui é uma noite que Deus está tratando conosco de forma especial. Nós estamos numa grande obra e nós não podemos olhar para o desdém, para a depreciação, mas também não podemos nos aliar com pessoas equivocadas. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Deus deseja que a gente construa. Aleluias, glória a Deus. Em 52 dias a obra foi terminada. Aleluia. O Neemias fez uma viagem, voltou, colocou as portas, e quando ele terminou, a obra estava acabada para a glória do Senhor. Você está em construção. Aleluia, glória a Deus. E existem muitos empecilhos no seu caminho que querem te destruir, que querem te aniquilar, mas Deus está dizendo para você, essa obra vai ser acabada.